Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar dos quadriláteros, né? Na aula passada nós falamos dos triângulos, que eram polígonos de 3 lados, e agora nós vamos falar dos quadriláteros, não quadrados, quadriláteros, tá bom? Então, quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos e 2 diagonais. Agora nós vamos ver o que são essas diagonais, né? Porque nós vimos, eu falei com vocês na última aula que o triângulo não possui diagonal, né? Mas aqui nos quadriláteros a gente vai ter as diagonais, tá bom? Então vamos lá, vértices. Os vértices são os cantinhos, né? Então eu tenho aqui esse quadrilátero, tá? Eu prolonguei aqui, ó, o lado para achar o ângulo externo, tá? Foi prolongado, mas o quadrilátero é esse aqui, ó, ABCD, tá bom? Então vamos lá. Os vértices são os cantinhos, tá? É um encontro aqui, ó, das semirretas. Então eu tenho o vértice A, B, C e D, tá bom? Os lados são os segmentos que unem esses vértices. Então eu tenho aqui o lado AB, eu tenho o lado BC, eu tenho o lado CD e tenho o lado DA, ou AD, que é a mesma coisa, tá bom? Os ângulos internos são os que ficam dentro, né? Interno é o que tá dentro, externo é o que está para fora. Então, os internos são os verdinhos aqui, ó. Eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, todos marcados com letra maiúscula. E esse sinalzinho em cima aqui significa ângulo, tá bom? Ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. E os ângulos externos agora, eles são os que estão do lado de fora, são os laranjinhas aqui, tá? Então, eu tenho o ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Percebe aqui, eu vou falar uma curiosidade para vocês, mas que isso até é para vocês aprenderem mais lá na frente, mas para vocês irem visualizando isso agora. Quando a gente pega de um vértice aqui um ângulo interno mais o ângulo externo, olha o desenho que ele forma aqui, tá vendo? É o desenho de um ângulo de 180 graus, tá? Então, sempre vai acontecer isso. Quando eu pego um ângulo interno de um polígono mais o seu externo, eles juntos são 180 graus. Qualquer polígono isso, tá, gente? Até no triângulo, ó, 180 graus. O interno mais o externo. Aqui também, ó, 180 e aqui também 180. Tá vendo que bonitinho? A matemática, ela é linda, tá? Então, vamos lá. Os internos a gente usa a letra maiúscula e os externos com letrinhas minúsculas. Agora, diagonais. O que são diagonais? Eu falei que era um segmento, né? Um tracinho que liga de um vértice a outro sem passar por cima do lado. Aqui é o lado. Mas se eu quero vir, ó, eu posso vir pra cá, eu posso vir pra cá e eu posso, para vir para esse vértice aqui, eu tenho que vir aqui por dentro. Tá vendo? Então, aqui é uma diagonal. E esse de rosinha aqui é uma diagonal, tá bom? Então, do ponto B, eu só posso ir para C, mas aqui não é diagonal, porque eu passo em cima do lado. Posso ir até o A, mas aqui eu não posso, porque eu passo em cima do lado. E eu posso vir até o D por dentro aqui, sem passar pelo lado. Então, aqui é uma diagonal. Quando eu faço a volta, não precisa contar novamente, eu já contei uma vez, tá bom? E da mesma forma aqui, ó, do A para o B eu não posso, mas aqui do A para o C, eu posso vir aqui por dentro. Então, é uma diagonal. E daqui para cá eu não posso, porque eu vou passar em cima do lado. Então, eu tenho essa diagonal, uma, e tenho essa, duas. Então, o quadrilátero possui 2 diagonais, que é o AC e o BD. Tracinho em cima, porque são segmentos de reta. Como a gente usa nos lados também, porque são segmentos de reta, tá bom? Agora vamos dar nomes para os quadriláteros, né? Do mesmo modo que tem os triângulos, os quadriláteros também possuem nomes e as suas características importantes. Então vamos lá, o retângulo, ó. Retângulo, retângulo é porque tem ângulo reto. Então ele tem 4 ângulos internos retos.
Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse lado, ele sempre tem a mesma medida desse, e esse lado aqui tem sempre a mesma medida desse aqui, tá bom? Então, o retângulo é porque ele tem 4 ângulos internos retos. O quadrado é o quê? É o que tem 4 ângulos internos retos, mas também tem 4 lados congruentes, ou seja, lados iguais. Então, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 lados iguais, tá vendo? E 4 ângulos internos retos. Bom, tia, mas se o retângulo, ele tem 4 ângulos retos, o quadrado também tem? Então, o quadrado, ele é um retângulo? Sim, o quadrado, ele é um retângulo, mas o retângulo não é quadrado, tá bom? O quadrado, ele é retângulo porque ele tem ângulo reto, tá bom? Agora, o retângulo, ele nem todo é quadrado. Esse, por exemplo, ele não é quadrado porque não tem 4 lados iguais, tá bom? Vamos lá para o próximo quadrilátero. O losango, tá? É losango, não é losangulo, é losango. Ele tem 4 lados com medidas iguais. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, todos com medidas iguais, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4. O losango, o quadrado, ele é um losango, porque ele tem os lados iguais, tá bom? Outra coisa que é importante a gente saber. Paralelogramo. O paralelogramo tem 2 pares de lados paralelos. Então, lembra das retas paralelas que elas não se encontram? Então, o paralelogramo é desse jeito, não encontra, e desse jeito também não encontra. Então, esse é um paralelogramo, esse também é um paralelogramo, tá? Então, além de ser losango, ele também é um paralelogramo, mas ele tem um nome para ele, que é losango. Esse também tem os lados paralelos, ele também é considerado um paralelogramo. Esse também, tá? Mas eles têm nomes específicos, e esses nomes são muito importantes a gente saber qual que é qual, tá bom? Então, esse é o retângulo, esse é o quadrado, esse é o losango e esse é o paralelogramo. E, por último, os trapézios, né? O trapézio do circo, né? Para quem já viu o circo pela televisão ou já foi a algum circo, né? Ele tem essa forma aqui, né? E a pessoa, ela fica pulando aqui em cima. Então, esse é o trapézio. Ele tem apenas um par de lados paralelos. O lado paralelo é esse aqui, ó. Tá? Esse é o par de lados paralelos. Esses 2 lados não são paralelos, por quê? Porque se eu prolongar aqui, ó, pra cá e prolongar pra cá, né, continuar, ele vai se encontrar. E quando ele se encontra, ele não é paralelo, ele é concorrente, né? Aqui é a mesma coisa, esse e esse é paralelo. Agora, esse lado aqui e esse aqui, ó, não é, né, deixa de ser paralelo, ele é concorrente. E aqui também, ó, pra cá e pra cá, se encontra aqui, ele deixa de ser paralelo. Ele apenas é paralelo aqui e aqui. Em compensação, os outros quadriláteros, todos são, ó, paralelos aqui e aqui. Se eu prolongar, ó, nunca encontra. Pra cá, mesma coisa, tá vendo? Aqui, ó, no losango, da mesma coisa, ó, tá? Pra lá não encontra, pra cá não encontra, né? Se eu prolongar, nunca vai encontrar a mesma coisa no retângulo e no quadrado. Então, vamos relembrar. Vamos relembrar que é importante. Retângulo, 4 ângulos retos. Quadrado, 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Losango, 4 lados iguais, com a mesma medida. Paralelogramos, 2 pares de lados paralelos. E os trapézios, um par de lados paralelos. Só um parzinho só. Tudo bem? Lembrando também que os quadriláteros, eles podem aparecer pra gente de várias formas, deitadinhos, né? Ó, ao contrário, pode aparecer assim. Então, é importante a gente perceber a figura de várias formas diferentes, tá bom? Em várias posições diferentes, melhor dizendo assim. Tudo bem? Então, nossa aula de hoje é essa, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, assistam novamente. Fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula. Tchauzinho!